Olá, caros alunos, meu nome é Cleverson Cirino, sou professor da UniBF já desde 2019 e venho aqui falar um pouquinho para vocês de uma disciplina de filosofia da educação aqui para vocês se prepararem melhor para aquela prova que nós estamos todos aí aguardando e esperando, que é a prova do ENAD, né? A disciplina que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje é a disciplina de filosofia da educação. Filosofia e educação, né? São as áreas que eu gosto muito, é uma área da minha formação, e eu queria falar um pouquinho o que seria o campo da filosofia. O que seria isso, né? A filosofia da educação seria um campo da filosofia que ela esclarece, direciona os objetivos, métodos e ações pedagógicas de uma instituição de ensino. Então, basicamente, é o quê? São questões relacionadas ao como a educação se direciona, quais os rumos do processo educacional. Nesse sentido, eu queria falar um pouquinho para vocês o que seria, por que ela é importante, qual que é a importância dessa filosofia da educação. A primeira coisa que a gente pode falar é que a filosofia da educação, isso aí pode cair na prova, né? Ela trabalha em 4 aspectos fundamentais. Ela trabalha o que é a instituição de ensino, os professores, o currículo e os alunos. Então, o que é ensinado, como é ensinado e quem ensina é o campo ali, que a gente pode dizer o campo prioritário da filosofia da educação. E é muito interessante a gente entender e ver a importância da filosofia da educação. Eu quero que vocês, assim, peguem esses vídeos que eu vou passar para vocês e busquem assim, nossa, mas como isso pode me ajudar na prova? Olha, vamos pensar o seguinte, nesse primeiro momento eu já sei o que é a filosofia da educação, que seria principalmente o campo da filosofia que trabalha os rumos do processo educacional, como a educação se direciona, e quais, o que eu posso dizer, qual que é o campo de trabalho da filosofia da educação? Ela trabalha a instituição de ensino, os professores, os currículos e os alunos. Então, tudo que tem a ver, que está relacionado com o processo educacional, está diretamente relacionado ao que é filosofia da educação. Então, guardem isso, a importância da filosofia da educação nesse sentido, tá certo? Mas provavelmente, quando a gente falar de filosofia da educação, muito provavelmente a gente vai ter o quê? Vão se falar quem são esses filósofos da educação. Então a gente vai ver que vai coincidir. Os filósofos que a gente conhece na disciplina de filosofia, que vocês devem ter acompanhado durante o curso de vocês, também muitos deles se debruçaram para discutir o que é a educação. Então a gente pode dizer que vários filósofos clássicos são também filósofos da educação. Um exemplo claro disso, que é um dos maiores, se não for o maior filósofo de todos, que a gente pode dizer até que é o pai da filosofia, Sócrates. Sócrates é considerado um filósofo da educação, porque ele afirmou, uma das afirmações mais interessantes dele, né, que a educação que buscasse o raciocínio e identificasse as razões para justificar as crenças, julgamentos e ações humanas. Então, a educação para Sócrates, ela tinha a função de orientar o ser humano na sua vida. Então, lembra que uma das frases mais conhecidas de Sócrates é: conhece-te a ti mesmo. E como eu vou conhecer a mim mesmo? Conheço a mim mesmo através do processo de educação. Então, a educação para Sócrates é um processo de se autoconhecer, de conhecer suas habilidades, né? Platão, que foi aluno de Sócrates e outro grande também filósofo, também se debruçou a discutir o que para ele seria a educação. Então ele defendia a ideia que é fundamental, que a educação é ajudar os alunos a valorizar a razão. Então a educação é um processo de valorização da razão. Então, aí você vê que a gente está saindo de um mundo de crenças e indo para um mundo de raciocínio. Então, é nesse aspecto que a gente trabalha os rumos do processo educacional e pensando ali no que pode ser interessante e que pode cair ali nas nossas questões do ENAD. Então pensar assim, a filosofia da educação é um processo que analisa o que a educação, o que a educação, quais os rumos desta educação. É muito importante a gente analisar nesses aspectos, tá bom?
Claro que dentre isso a gente vão ter outros filósofos, né? E claro, e esses filósofos eles vão dar ali todo o arcabouço que trabalharam a filosofia da educação. É importante também, claro, a gente lembrar de Aristóteles, de Rousseau e outros filósofos da educação, certo? Quando a gente fala na filosofia da educação, a gente pode citar também Erasmo de Roterdã, Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, René Descartes. Todos esses discutiram, em algum momento das suas vidas, discutiram o que é a filosofia da educação. E eu também não posso esquecer de um grande pedagogo e também filósofo brasileiro, a gente pode dizer que é filósofo porque ele pensava assim os rumos da sociedade, que é Paulo Freire. Talvez, com certeza, esse nome provavelmente vai cair em alguns momentos ali dentro da prova do ENAD, se não nessa disciplina, em outras. Mas a importância de Paulo Freire dentro da filosofia da educação, porque ele imaginava que uma educação para os que transformasse a sociedade. Lembre-se que os primeiros filósofos que a gente está discutindo, claro, das antiguidades, os clássicos, eles falavam que a educação tinha a função de transformar-se o ser humano, né? Já nosso grande Paulo Freire vai falar, não, ela transforma o ser humano, transformando o ser humano, ela transforma a sociedade, uma sociedade melhor. Então a importância da educação, os rumos que a educação tem que ter, segundo Paulo Freire, é de transformação social, tá certo? E se a gente for falar a filosofia da educação no Brasil, a gente pode dividir em 2 pontos, isso é muito interessante para a gente pensar em ENAD. A gente tem ali um modelo conservador e tradicional de educação, que reinou, baseado em um ensino religioso, em uma transferência direta, né? Que esse principalmente